Pessoal, agora uma questão de 2011, abordando um assunto também muito recorrente na SpaceX dos últimos anos, que é a relação vegetação, clima, painel climato-botânico, né? É importante a gente aproveitar essa questão para fazer uma revisão geral. É um tema que caiu em 2011 e que caiu também no ano passado, então a gente precisa estar ligado em relação a esse assunto. Gente, só lembrando aqui, né, pessoal, que fazendo uma análise do painel climato-botânico, temos que observar a dispersão latitudinal dos climas e das vegetações. É claro que existem outros fatores do clima que você precisa lembrar, né, gente? Altitude, correntes marítimas, massas de ar, continentalidade, maritimidade, mas a questão da latitude tem uma influência muito grande na formação das zonas, né, das faixas climáticas ao longo do planeta Terra. Desta forma, nós vamos ter aqui, né, pessoal, 4 principais faixas climáticas. As faixas polares, né, que vão ficar nos extremos do planeta, são frias porque você tem uma iluminação solar que atinge essas regiões de maneira muito aguda, né, um ângulo muito fechado, muito inclinado. Temos as faixas temperadas, né, gente, que situam-se entre os polos e os trópicos, né, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. Temos também a zona intertropical, que está entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio, e a faixa equatorial, que fica exatamente sobre a linha do Equador, onde há ali uma iluminação solar quase que perpendicular à superfície do planeta, portanto você tem um aquecimento maior da atmosfera. E aí a gente percebe o seguinte, pessoal, no clima polar, as condições são de resfriamento constante, as temperaturas são negativas o ano inteiro. Você tem ali um congelamento permanente da água, né, que a gente chama de permafrost, né, onde a disponibilidade de água para essa vegetação é muito reduzida. Então o macetinho para você lembrar clima e vegetação é: pergunta ao clima quais são as condições de luz e de água que ele oferece. Se elas forem abundantes, pessoal, show, vegetação desenvolvida. Se um dos dois elementos for mais escasso, essa vegetação vai ter limitações. E quando os dois elementos são escassos, aí a vegetação realmente vai se ver comprometida. Como é o caso das regiões polares, onde a presença de vegetação é muito reduzida. A exceção de quê, pessoal? Da tundra, que vocês lembram que é aquela vegetação gramínea, herbácea, rasteira, né, que cresce ali pouco, somente no momento de degelo, né, na primavera e no verão, onde ela vai surgir, vai fazer parte da cadeia alimentar dos polos. E a taiga, né, gente, que são aquelas coníferas, os pinheiros, vegetação acicofoliada, lembra disso, né, gente? Folha estreitinha, né? Ou seja, menos evapotranspiração, menos perda de água para o ambiente, até porque a água está congelada, ela não pode se dar ao luxo de perder água. Floresta temperada, pessoal, o clima temperado é aquele clima da Sandy Júnior, né, gente? O outono é sempre igual, as folhas caem no quintal. 4 estações muito bem definidas, com a presença da sensacional floresta estacional caducifólia, né? Ou seja, chuvas bem distribuídas ao longo do ano, produzindo uma vegetação que, nas épocas secas, outono e inverno, perde a sua folhagem, libera propositalmente sua folhagem. Na primavera ela tem a retomada da folhagem com o surgimento ali do verão, né, e a abundância vegetal, né, o florescimento, o auge desse desenvolvimento vegetal. Também temos as estepes, campos, chamadas aqui no Brasil também de pradarias, né? Que é aquela vegetação rasteirinha, vai ter no máximo 30 centímetros de altura, muito apreciada no caso aqui no Brasil, nos pampas gaúchos, né? Pelo gado bovino, né? Vai criar uma tradição inclusive de pecuária na região. Chegando para a faixa central do planeta, pessoal, temos o clima equatorial, que eu vou falar antes do tropical. O equatorial, pessoal, ele recebe iluminação perpendicular, né? Vai ter ali condições, né, de amplitude térmica anual muito baixas, né? Ou seja, fica ali numa média de 25, 26 graus de temperatura durante o ano todo, né, vamos dizer assim, e diariamente até uma amplitude térmica maior, né? Ou seja, do dia para a noite você tem uma variação de temperatura mais significativa do que ao longo do ano, onde a média ali vai variar 1, 2 graus no máximo. Diferente da temperada, né, gente? Onde no verão é muito quente, no inverno é muito frio. Então a amplitude térmica anual na temperada é enorme. Na equatorial, a amplitude muito reduzida. Produzindo uma floresta pluvial, ou seja, tem relação ali com as chuvas, e latifoliada, folhas grandes. Por que as folhas aqui são grandes e lá na taiga a gente falou que elas eram estreitas? Porque aqui tem muita água disponível, lembra? Luz e água em abundância.
Então você tem um desenvolvimento vegetal muito expressivo, com a maior biodiversidade do mundo, né? Produzindo ali no Brasil, inclusive floresta amazônica, né? Que tem a maior biodiversidade, né? Da América do Sul. Vamos aqui para o clima tropical, pessoal, que é toda essa faixa correspondente ao intervalo entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio. A floresta tropical e o clima tropical, eles são muito diversificados. Por quê? O clima tropical, pessoal, depende da posição geográfica. O clima tropical típico, chamado também de clima tropical continental ou semi-úmido, subúmido também, esse clima, pessoal, tem o verão úmido e o inverno seco. A vegetação característica do tropical típico, aqui no Brasil você chama de cerrado, né? Mas lá fora é conhecido como uma savana, muito comum na faixa central da África, né? Agora, se estiver perto do litoral, já tem influência de quem? Da maritimidade. Aí o clima é tropical úmido. E a vegetação, influenciada por essa umidade, é uma mata litorânea. No Brasil nós chamamos inclusive de mata atlântica, né? Nas regiões, né, onde você tem características específicas de formação de deserto, lembrando rapidinho, pessoal, formação de deserto você associa aqui. Distância do litoral pode ser um fator, bloqueio da umidade pela presença de relevos mais altos pode ser um fator também. E não esqueçam, pessoal, os ventos alísios. O que são ventos alísios? Ventos que saem dos trópicos em direção ao Equador, transportando consigo a umidade. Então o Equador vai ficar super úmido e algumas faixas próximas dos trópicos vão ficar secas, formando desertos. Você tem isso no Kalahari, né, que fica ali no sul da África. Você tem isso no sertão nordestino, que é um clima semiárido. São exemplos desse tipo de condição, né? Então aqui, pessoal, a vegetação é xerófita, é a caatinga, aquela vegetação mais ressecada, adaptada, né, xeromórfica, né, com aspecto ressecado, raízes profundas, né, pivotantes. É uma característica desse tipo de vegetação. E na altitude, gente, também temos o clima tropical de altitude que varia de acordo com o ganho altimétrico. A cada 150 metros acima do nível do mar, você diminui em média 1 grau Celsius. Com isso, você vai ter uma variação vegetal também. Na verdade, essa questãozinha de 2011, pessoal, vamos aí, né, lembrar que ela falava o seguinte, sobre as florestas tropicais pluviais, né, gente, em relação com as chuvas da região ali próxima do Equador. Podemos afirmar que, letra A, possui amplitude térmica anual, ao longo do ano, menor do que a amplitude térmica diária e, em consequência, são caracterizados por uma grande diversidade biológica. Galera, eu ouso dizer que esse já é o gabarito, só que a gente tem que ter cuidado, né, pessoal? A letra A é sempre uma opção meio sacana, ela tenta ali te derrubar. Então vamos ver se não há algum outro tipo, né, de armadilha que pode estar envolvido nessa questão, mas à primeira vista, muito bonito. Letra B. Ocorre em áreas, de alta latitude. Já para, né, galera? Alta latitude o quê? Próxima dos polos, né? 90 graus norte, 90 graus sul. Quanto mais para o norte ou mais para o sul, maior é a latitude. Não é o caso desse tipo de vegetação. C. Se caracterizam por serem latifoliadas, beleza. Decíduas e bastante estratificadas. Aí não, porque a floresta decídua já seria associada aqui, ó, a floresta estacional. Não é uma característica dessa vegetação pluvial. Vegetação pluvial, ela é perene, ou seja, não perde sua folhagem ao longo do ano. O que ela perde, ela já repõe automaticamente. Letra D. Ocorre em áreas marcadas pela alternância sazonal entre uma estação chuvosa e uma estação seca. Isso já é comum da onde, pessoal? Dos cerrados do clima tropical típico. Não é o caso do equatorial. E a letra E. Por conta da elevada insolação, beleza? A vida animal nos estratos mais superiores da floresta é muito escassa. Não. Lá na Amazônia, as partes mais altas, chamadas de terras firmes, onde eu tenho o maior desenvolvimento de biodiversidade. Então vamos ficar com o gabarito letra A.